Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar com o canal e ouça essa palavra do começo ao fim, Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, onde a Bíblia vai nos dizer: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nesse momento aqui, Davi estava ali na casa de Jessé, para ungir um rei a qual Deus havia determinado que Samuel viesse ungir. E apresentaram ali todos os filhos de Jessé e deixaram ali no campo Davi. Mas era Davi que Deus havia escolhido. Davi, a Bíblia vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi estava ali com a harpa dele, muitas vezes adorando ao Senhor. Por isso, não se frustre pela opinião de outras pessoas. Se o seu coração estiver voltado ao Senhor, meus amados, Deus vai ouvir você. O apóstolo Paulo ali, ele tinha no coração dele o desejo de agradar a Deus, mas ele perseguia a igreja de Deus. Ele matava os cristãos pensando que estava fazendo um favor a Deus. E ali no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele e as vendas do olho do apóstolo Paulo cai por terra e ele é liberto e ele levanta ali como um pregador do evangelho, porque ele teve um encontro com Jesus. Deus, meus amados, ele sonda a intenção. Por isso, não julgue ninguém pela aparência. E se as pessoas estão julgando você, não dê ouvido ao julgamento do homem. O julgamento do homem, ele é falho, ele é baseado nas acusações do inimigo. Firme-se na palavra, volte o seu coração para Deus e Deus vai ouvir você. A Bíblia está dizendo aqui, meus amados, que ele não vê como o homem vê. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo vai falar que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, porque para ele elas são loucuras. E aquele que é espiritual, ele compreende todas as coisas e ele mesmo por ninguém muitas vezes é entendido. Então o homem natural, ele enxerga somente aquilo que os olhos dele podem ver. E aquele que é espiritual, ele enxerga através da fé, ele enxerga através da palavra. E Deus, meus amados, é um Deus que sonda a intenção. Deus, meus amados, não vai julgar ninguém pela aparência, mas Deus, ele sabe quando um coração deseja verdadeiramente buscar a presença dele. Se um coração arde e deseja buscar a presença de Deus, meus amados, essa pessoa vai ser transformada pela graça de Deus, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem e venham o conhecimento da verdade, que todos venham conhecer a Cristo. Por isso, não se deixe aí abater pela perspectiva do julgamento humano. Nós vemos aqui, meus amados, na casa de Jessé ali, ninguém confiava em Davi, mas Deus viu algo em Davi, meus amados, que os irmãos dele não tinham, um coração quebrantado. É o que Deus precisa para poder fazer uma obra, um coração que ouve, um coração que verdadeiramente deseja buscar a presença de Deus. Se você é essa pessoa, se o seu coração arde pela presença do Senhor, saiba, meus amados, que Deus vai mudar a sua história. Deus, ele está olhando para você. O homem pode não enxergar você, mas Deus enxerga você. Entenda, quem levanta é o Senhor e quem abate é o Senhor. Por isso, não foque na glória dos homens, foque na glória de Cristo, na glória de Deus, porque a glória do Senhor
é eterna. Não deixe o inimigo acusar a sua mente. Não deixe o inimigo falar para você que Deus não está ouvindo a sua oração. Porque a Bíblia diz que todo aquele que clamar ao Senhor, Ele vai responder. Ele diz ali em Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Se você buscar ao Senhor, Ele vai falar com você. Se você buscá-lo de todo o coração, se você voltar o seu coração ao Senhor, meus amados, Deus vai ver a sua sinceridade. Ele vai transformar a sua vida. Deus transforma aquele, meus amados, cujo coração arde pela presença dele. Somente através da graça de Deus. Somente através do favor de Deus. E não é por mérito, não é por mérito meu, não é por mérito, meus amados, seu, mas é pela graça de Deus. O querer é nosso e o fazer é do Senhor, porque Ele deu para mim e para você o poder de escolha. E Deus sabe, meus amados, que nas nossas próprias forças, por mais que nós venhamos querer agradar ao Senhor, nós não vamos conseguir. Nós precisamos dele. E é nesse momento que Ele sonda o nosso coração. Porque, meus amados, quando nós clamamos por misericórdia, Deus muda a nossa história. Não teve um que se achegou diante de Jesus e clamou por misericórdia que foi rejeitado. Aqueles que se engrandeceram diante dele foram rejeitados, mas aqueles que se humilharam diante da presença do Senhor Jesus foram exaltados, porque Deus olha para a intenção do coração. Deus, Ele olha, meus amados, para dentro de nós e vê quando verdadeiramente nós queremos a presença dele. Quando isso acontece em nós, nós vamos, meus amados, nos posicionar diante da presença do Senhor, clamando por misericórdia. Nós não vamos firmar nas nossas próprias obras e na nossa própria justiça. Davi, ele vai declarar ali, bem-aventurado é aquele a quem o Senhor justifica. Ele vai dizer ali no Salmos 32 e no Salmos 51, porque somente Deus pode justificar o ímpio. Somente Deus pode justificar o pecador. E Deus, meus amados, justifica aquele que volta para Ele de todo o coração. Jeremias 29:13 diz que aquele que buscar o Senhor de todo o coração vai encontrar. Se você voltar o seu coração a Deus e clamar pela misericórdia de Deus, Deus vai mudar a sua vida. Meus amados, Deus não escolhe ninguém pela capacidade de ninguém, porque tudo vem dele. Deus opera na vida daquele, meus amados, que volta o coração para Ele. Deus opera na vida daquele que entende que nele mesmo não há capacidade e ele precisa da ajuda do Senhor. Ele precisa da graça, ele precisa do Espírito Santo de Deus. Essa vida Deus transforma. Essa vida Deus renova. Deus olhou ali Davi no campo e viu que Davi era um adorador. E Deus, meus amados, fez grandes coisas ali através da vida de Davi. Mesmo Davi cometendo erros e falhas, meus amados, Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque no momento que Davi errava, Davi se humilhava diante do Senhor e pedia perdão. Davi entendia que o segredo da vitória vinha do Senhor. Não era a capacidade dele, mas era o Senhor que capacitava a vida dele. É isso que faz a diferença. É isso, meus amados, que move aí o reino do Espírito, que faz Deus, meus amados, mover grandes coisas a nosso favor, quando Ele olha para o nosso coração e vê dentro de nós que o nosso coração entende que nós dependemos dEle, que nós dependemos da graça dEle, que nós dependemos da ajuda do Espírito Santo. Aí Deus faz grandes coisas, porque é o Espírito Santo que ajuda a minha vida e ajuda a sua vida na hora das nossas fraquezas. E só pode receber o Espírito Santo aquele que nasce de novo. E para nascer de novo, você precisa reconhecer que você é falho e pecador
e receber o seu Jesus como único Senhor e Salvador. Deus não olha para a aparência, porque a Bíblia diz, Romanos 3,12, aos olhos do Senhor não há um justo sequer. Romanos 3,23, todos pecaram e todos estão distantes da glória de Deus. Nós só podemos ser aproximados e reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, voltando o nosso coração para Deus, buscando a Deus de todo o coração. Você busca a Deus de todo o coração quando você coloca toda a confiança nele, quando você para de confiar em suas próprias obras e você confia na obra perfeita que se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que ouviram e receberam essa mensagem, essa palavra, que eles sejam fortalecidos em Ti, na Tua graça e na força do Seu poder. Eu oro, Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor venha, Pai querido, Senhor, nos guiar para que nós venhamos buscar a Ti de todo o coração. Nós compreendemos através dessa palavra que o Senhor não julga, ó Pai, segundo a aparência humana. O Senhor olha para a intenção do coração, e todo aquele que verdadeiramente tem a intenção de verdadeiramente buscar a Tua presença, esse é o Pai que encontra graça e misericórdia, porque aquele que vem a Ti, Jesus, o Senhor nunca lançará fora. Amém? Guarde essa palavra no seu coração.